Essa é uma programa, né? E fazendo programa. Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola, aqui no Facebook, no YouTube, aqui na página do Bate-Bola. Vamos levar a partir de agora o melhor do futebol profissional e também do futebol amador. Lembrando que o nosso programa acontece sempre às sextas-feiras, às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Plá 79 e do canal UBC de Futebol. A apresentação do professor Elisane e Juan Pablo. A partir de agora, a gente vai falar do futebol amador, Cruzeiro do Barro Preto e Cruzeirão da Massa, que jogou nesse final de semana pela Copa Alves Ferreira. A gente vai relatar tudo o que aconteceu nesse jogo. Vamos falar também da Copa, 11ª Copa da Lagoa do Serrote, Copa Regional da Lagoa do Serrote. Vamos falar das transmissões da TV FP Futebol de Poeira, onde a TV FP fez transmissões nesse final de semana. A gente vai falar e vamos falar também nas transmissões do próximo final de semana. Vamos falar do torneio de pênalti do amigo Gelson. Está chegando o dia 22, torneio de pênalti lá do Gelson Nascimento. Vamos falar de futebol brasileiro, destaque para o Campeonato Cearense. Ceará goleou, Fortaleza também ganhou. Hoje tem jogo, o Ferroviário joga. A gente vai falar do Campeonato Cearense, também do Campeonato Carioca. Teve o Mengão, malvadão em campo. O Flamengo está 2 jogos, 2 vitórias. A gente vai falar muito de Campeonato Carioca, do Campeonato Paulista e, lógico, vamos falar da Supercopa do Brasil. Está chegando o dia, Supercopa do Brasil, Palmeiras e Flamengo e Palmeiras. Esse jogo em Brasília. A gente vai falar também de Mundial de Clube. O Flamengo tem data para estrear, 7 de fevereiro, o Mengão entra em campo. Ainda a gente vai relatar quais os possíveis adversários do Flamengo. Vamos falar também da Supercopa da Espanha. O Real Madrid não viu a bola ontem contra o Barcelona. Foi um show do Barcelona em cima do Real Madrid. Vamos falar do futebol europeu de uma forma geral. Destaque para a Premier League. Hoje são 16 de janeiro de 2023. Vamos trazer o boa noite inicial e o destaque do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. E o destaque vai para a rodada de Premier League, principalmente para o jogo do Manchester United com o Manchester City, que acabou 2-1. É sim, 2-1 de virada, né, Juan? 2 gols no primeiro tempo, os 2 gols no primeiro tempo, aliás, no segundo tempo, nos 3 gols, o Manchester City fez 1-0, mas acabou pegando a virada. Então a gente vai iniciar o programa. Lógico, mandar logo uma boa noite para os nossos amigos que curtem o nosso programa. Só lembrando que o nosso programa agora não é mais no nosso perfil, agora é na página do Bate-Bola. E mandar um abraço de início para o diretor-geral da TV FP, meu amigo Bena, que está curtindo o nosso programa. Mandar um abraço também para a Lidiane e o Tigerado, que é torcedorzão do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto. Infelizmente foi eliminado da Copa lá Alves Ferreira. Já a gente vai falar dessa competição. No início do programa, eu sempre digo, nosso programa é muita informação e pouca relação. Então a gente conversa pouco, vai direto para as informações. A gente vai falar das manchetes
aquilo que foi notícia hoje nas mesas redondas no cenário nacional, a gente vai falar rapidinho aqui. Primeiro começando, o Flamengo vence bem a Portuguesa para manter 100% na Taça Guanabara. É a segunda vitória do Flamengo. O Flamengo que ontem jogou pela primeira vez com o time titular. Gavi brilha, leva marca, Barça domina o Real e leva a Supercopa. É sim, ontem o Real não viu a bola. São Paulo empata com o Ituano na estreia do Paulistão e é vaiado no Morumbi. Arsenal vence primeira na nova casa do Tottenham e abre 8 na ponta do inglês. É sim, Arteta celebra vitória especial do Arsenal em clássico contra o Tottenham. Interessante, Juan, que lá na Inglaterra o mando de campo desses dois times é muito forte, né? O Tottenham só consegue ganhar em casa e o Arsenal só consegue ganhar em casa. Eles não conseguem. Ontem foi diferente. Aconteceu uma vitória espetacular do Arsenal. O Arsenal que está dando show de bola lá na Premier League. Dá para sonhar. Está deixando os torcedores do Arsenal sonhando. Mandar um abraço, Juan. Eu estava até aqui ansioso que entrasse no nosso programa, meu amigo Alberci Ripardo. Ele está dizendo que o som hoje está bom, né? Aliás, o som está ótimo. Ele está dando aqui uma boa noite para nós. E hoje tem o Manjadinho. O Manjadinho é o Campeonato Cearense. O Juan é novo, não sabe, mas o nosso Manjadinho é o Campeonato Cearense que já iniciou. E hoje tem o Ferroviário. Mandar um abraço para o meu amigo Alberci Ripardo. Ele que é Relações Públicas lá da Copa. 11ª Copa Regional da Lagoa do Serrote. Um abraço para o meu amigo Alberci Ripardo. Roma se aproveita da Fiorentina com homem a menos e segue caça aos líderes, né? Então, aí a Roma que conseguiu ganhar lá no campeonato italiano. Eles faz valer mando de campo, vence PSG e assume quinta colocação na Ligue 1. É sim, o PSG, né? O PSG que deu sorte para o azar, está se aproximando 4 pontos ali a diferença. Já a gente vai falar do campeonato francês. Mônaco enfia 7-1 no Ajaccio e sobe para o 4º no campeonato francês, ou seja, o Mônaco também tem o seu 7-1 para contar, né? 7-1 não tem boas lembranças para nós não, mas aconteceu isso, 7-1 para a equipe do Mônaco em cima do Ajaccio. Sport impressiona o Benfica em acirrado clássico que ficou no empate em Lisboa. É sim, foi 2-2, né? O Benfica que está dando sorte para o azar. É o Benfica que está dando sorte para o azar, o Benfica que, aliás, é o líder, né? Mas acabou empatando. Guardiola revoltado após polêmica com o VAR na derrota do City para o United. Ou seja, o Guardiola está reclamando, o Guardiola está reclamando lá. Real Sociedade vence Atlético Clube Bilbao e se consolida na 3ª posição do espanhol. É sim, o meu amigo Ben aqui da TV FP está dizendo que está dando umas travadinhas, mas isso é normal. Essas travadinhas, quando ela é mais brusca, acaba o programa ficando comprometido, mas essas travadinhas, infelizmente, o nosso adversário é a NET, e isso acontece principalmente a gente que é no interior. Na cidade também acontece, mas a gente aqui no interior, a nossa internet ela é bem mais precária, mas na medida do possível a gente vai levando para os nossos amigos o melhor do futebol profissional e também do futebol amador. Diga, Juan. A gente sempre faz um misto, né? O nosso programa faz um misto aqui de futebol profissional e amador. Amador a gente fala mais das competições aqui que o Alberci manda para a gente e das competições que o Cruzeirão da Massa participa, mas a gente foca mais no futebol profissional, mesmo porque futebol amador tem a TV FP, que faz as transmissões, e tem os programas também na semana, que foca tudo, é 100% futebol amador, e aqui a gente faz um misto, né, Rony? A gente acaba fazendo uma mistureba aqui, futebol amador e profissional, como eu falei antes, mais as competições que o Cruzeiro participa. O Cruzeiro que está sem competição, já a gente fala do Cruzeiro. Diga, Juan. O Sport teve atuação decisiva na virada sobre o City. Confira os números do jogador. É sim. Ele foi o gol da virada, não foi? Com o temporal nos pênaltis, o Atlético cai para a Água Santa na Copinha. A Copinha de muitas surpresas, muita surpresa. Já a gente vai falar da Copinha, passar a limpa a Copinha.
Newcastle vence Fulham em dia de pênalti cancelado de Mitrovic. É sim, é sim. Chelsea consegue vitória magra sobre o Palace e desafoga a pressão sobre a crise, né? O Chelsea que vinha muito mal, né? Acabou ganhando esse jogo. Eu até perdi uma aposta que coloquei que ia sair mais de 2,5, só saiu um. Com direito a golaço, Santos atropela Bahia e segue a próxima fase da Copinha. É sim, aqui o amigo Beno está dizendo que aqui na cidade está dando uma travadona. Aqui acontece uma pane, às vezes acontece uma pane, a gente tem que. Mas é assim mesmo, a gente se acostuma. E outra coisa, no período do inverno, não tem aquele velho ditado, não tem nada ruim que não possa piorar, no período de inverno piora. E às vezes acontece de faltar energia, quando volta a energia, falta a internet, fica naquela. Infelizmente, a gente tem que conviver, aprender a conviver com isso, né, Juan? É sim, Benfica procura confirmar, isso o Benfica, né? Antes do jogo, o Benfica precisava ganhar o clássico, mas acabou empatando, ou seja, mas continua na liderança, né, Juan? Continua lá na liderança, ou seja, Juan, lá a luta é para ver quem é o segundo colocado, né? Porque agora quem está é o Braga, né? O Braga que está lá na segunda, já a gente vai falar de campeonato português. Lesão de Gabriel Jesus foi mais grave do que esperávamos. Isso quem disse foi o treinador do Arsenal, Juan. Felipe Anderson deixa sua marca em vitória, que faz a Laje se aproximar do G4. Mandar um abraço para o Privino Gomes. Uma boa noite em Cacimbas, Santana do Acaraú. Um abraço para o meu amigo Privino Gomes. Aí tá, em Cacimbas, Santana, Cacimba ali, que é a região próxima onde mora o Hernando, né? O Hernando Mulugu, aquela região. Sempre a gente tem uns amigos que curtem o nosso programa. Com boa presença de Moisés, Shandong garante terceira Copa na China consecutiva. A China, pô, que se esvaziou demais, né? O Evergrande quebrou lá e o futebol chinês não está mais com aquela força de levar boa parte dos jogadores daqui, mas tem grandes jogadores lá ainda. É o Shandong, então é isso. É sim, né? O Evergrande lá acabou quebrando, não investe mais no futebol e acabou esvaziando o campeonato chinês. Ok, Juan? Ok. Manda essa? Chelsea continua quebrando a banca. Mudryk, eu acertei o nome dele. Mudryk, né? É um jogador belga que o Chelsea está contratando por mais de 100 milhões de euros. O euro está o quê? Mais de R$6, ou seja, mais de quase meio bilhão de reais, rapaz. Muito dinheiro, né? Palmeiras goleia e avança para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em noite de homenagem a Pelé, Santos vira no fim sobre o Mirassol na primeira rodada do Paulista. É sim, Sport consegue virada no segundo tempo e elimina Corinthians da Copinha. Caíram muitos times grandes, muitos times favoritos, acabaram caindo já na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já está nas oitavas de final. Caiu o maior campeão. O Corinthians é o maior campeão, o Flamengo já caiu, o Vasco caiu. Inclusive o Vasco e o Flamengo de forma melancólica. O Vasco, então, estava ganhando de 3-0 e acabou deixando empatar esse time, que é o que o Ibrachina enfrenta o Fortaleza nesse jogo amanhã. O Ibrachina, que, se eu não me engano, criado agora, recente. É sim. Palmeiras pressiona, mas só empata com São Bento na primeira rodada do Paulistão. Com reservas, Vasco não sai do zero contra o Madureira na estreia no Carioca. De virada, Atlético Paranaense elimina o Grêmio e vai às oitavas da Copinha. Inter de Milão vence Verona com gol de Lautaro e cola no rival Milan, vestido italiano. É sim, Chapecoense emplaca no segundo tempo e bate o Avaí no clássico catarinense, Juan. É sim, Juan. Show de bola. Essas foram as manchetes rápidas, né? Que fizeram. Rápidas nem um pouco. Foram destaque, Juan. Rápidas sim, né? Sem comentários. Rápidas sim. Foram aquelas manchetes que fizeram. Foi a mesa de debate hoje nos programas, principalmente falando do Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista. Vou mandar um abraço para o Edivaldo Carneiro, um abraço, boa noite, meu amigo Edivaldo Carneiro, na sintonia do bate-bola, o bate-bola que acontece segunda e sexta-feira, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Plá 79. A gente que está fazendo o programa agora na página do bate-bola, ou seja, nossos amigos, quem quiser curtir a nossa página, ajuda aí, dá essa força, né, João? Para que
Aliás, tem um amigo meu que diz que quem quiser seguidores, Juan, é só dar uma cutucada, dar uma pausada no Maribona. Aí é seguidor que nem presta. Agora vamos falar de futebol amador, Juan. O Cruzeiro do Barro Preto está fora da Copa do Melado e o futuro deve ser amistoso, né? O Cruzeiro que teve na semana passada, empatou 2-2 contra o Flamengo de Lages, empatou 2-2 e acabou, teve uma confusão, não houve os pênaltis no dia, e eles marcaram para ontem, no intervalo do jogo, e o Cruzeiro precisava ganhar nos pênaltis para jogar a semifinal com o PSG, mas o fato é que o Barro Preto perdeu nos pênaltis e está fora do torneio, está fora, aliás, do campeonato lá do Melado, viu, mano? Está fora o Cruzeiro. A gente manda aqui um abraço para toda a galera do Cruzeiro, os dirigentes, compadres, o Dedé que curte o nosso programa no YouTube. Quando a gente coloca o programa no YouTube, o Dedé acompanha o nosso programa. Certamente agora o Cruzeirão da Massa, que foi campeão, né? Foi campeão na Copa Zé Regino, foi eliminado na Copa da Santa Rita e ontem se despediu lá nas quartas de final da Copa do Melado e agora deve focar em amistosos. Tá certo, Juan? O Privino Gomes aqui, ontem ele esteve, Juan, no torneio de pênaltis do Birral. Tá certo? Ele esteve lá prestigiando o torneio lá do Birral, um torneio que teve a transmissão da TVFP, já a gente vai falar. Continuando ainda sobre o futebol amador, Juan, a Copa Regional da Lagoa do Serrote teve, nesse final de semana, na categoria aspirante, o Lincane empatou 2-2 contra o Pedregal, contra o Real Madrid do Pedregal. Só que esse jogo parece que teve o mesmo problema do jogo do Cruzeiro. Não houve as batidas de pênalti. Durante a semana eles vão se reunir para saber como é que vai ficar a situação do Lincane e também do segundo quadro do Real Madrid. Já ontem, houve o Arco da Aliança, empatou em 1-1 contra o Flamengo. E nos pênaltis, o Arco da Aliança venceu, ou seja, o Arco da Aliança passou para a semifinal. Já no primeiro quadro, Juan, na categoria principal, o Real Madrid venceu de 1-0. Esse jogo no sábado, ele venceu o Palmeiras do Bom Jardim. O Real Madrid foi o primeiro time classificado para a semifinal. O Real Madrid é legal, bom time, né? O Real Madrid, do meu amigo Lourão, o Marcos Cordeiro, também sempre curte a nossa programação. O Real Madrid foi campeão na Santa Rita e já está na semifinal da Copa, da 11ª Copa Regional da Lagoa do Serrote. Já ontem teve o Santana venceu, aliás foi 1-1, o Santana e Veneza 1-1, e dos pênaltis deu o Santana 5-4, ou seja, 2 times já classificados para a semifinal da Copa lá da Lagoa do Serrote. Classificado o Real Madrid do Pedregal e também a equipe do Santana. E os aspirantes, né, Juan? Nos aspirantes, a gente tem aí esperando quem vai passar, se é a equipe do Real Madrid, porque foi 1-1, né? E a gente vai ver o Lincane. A gente não sabe a definição ainda. Certamente, logo, eles vão decidir. O Real Madrid, que tem um bom time, né? Um bom time, o Real Madrid está classificado na semifinal dessa competição. Aliás, tem bons times lá, viu, mano? Bons times. O Real Madrid é o único time que está avançando com as 2 categorias. O Beno está lembrando aqui. E realmente tem uma boa equipe, a equipe do Real Madrid, a equipe do Lourão. Tá certo, mano? Vamos falar um pouco também da TVFP. A TVFP que teve nesse final de semana transmitindo, Juan, o torneio de pênaltis lá do Birral. Grande cobertura da TVFP. E também tinha uma transmissão sábado à tarde, mas acabou não acontecendo por motivos superiores. No próximo final de semana, a TVFP ela vai transmitir, vai fazer a transmissão na Lagoa do Serrote, Copa Regional da Lagoa do Serrote, 11ª, o jogo do time da casa, do PSV, e domingo vai fazer 2 transmissões. Vai transmitir o torneio de pênaltis do amigo Gelson, lá no bar do Adriano, e também vai transmitir o jogo do Amigos da Bola na Santa Rita, ou seja, show de cobertura, mais um show de cobertura da TVFP nesse próximo final de semana. Tá certo, Luan? Agora vamos falar de futebol cearense. Futebol cearense que teve ontem, primeira rodada. Essa rodada, ela se encerra ontem. O Juan vai falar todos os jogos da primeira rodada do Campeonato Cearense. Se encerra hoje isso. Atlético Cearense 1, Pacajus 1, Guarani 0, Ceará 5,
Maracanã 1, Calcaia 0, Fortaleza 2, Iguatu 0. É sim, Juan. O Floresta passou de fase. O Alberci está dizendo, aliás, o Floresta está muito bem. Ele estava jogando agora à tarde, Alberci. Ele estava nas oitavas de final, jogou hoje com o Atlético Paranaense, e o Alberci está falando que ele passou de fase. Não sei se ele está se referindo às oitavas ou foi o jogo anterior. Deve ter passado pelo Atlético esse jogo, quando a gente iniciou o programa. Não tinha terminado ainda. Dá para sonhar ser campeão? Para ser campeão, não sei, mas boa campanha do Floresta. Né? O Floresta que estava no grupo do Flamengo. Aliás, quem falasse que o Floresta chegaria às quartas de finais e o Flamengo sairia na primeira fase, se falasse em instância da competição, seria chamado de doido. Né? O Floresta está muito bem a equipe do Floresta. Será que o Floresta avança ou vai fazer que não sabe? Não sei, não. O Floresta tem um bom time, né? Vamos ver. E, aliás, são os times tradicionais estão saindo, né? Então, o Floresta tem chance, sim. O Alberci está lembrando aqui que passou, está entre os 8, eram 128 times na Copa São Paulo, e a gente vai falar da Copinha, e o Floresta, se passou, o Alberci está falando aqui que passou, está entre os 8 times nas quartas de finais. Boa campanha do Floresta, né? O Floresta que acabou caindo no Campeonato Cearense no ano anterior, ele bateu justamente o Atlético, nos pênaltis aí, ó. Nos pênaltis bateu, o Alberci está lembrando aí. Aliás, é o primeiro time classificado, Juan, para as quartas de finais da Copinha. Ainda voltando ao Campeonato Cearense, o Juan, hoje, para fechar a primeira rodada, tem o Ferrinho, o Ferroviário, joga com o Barbalha. O Barbalha é o time do Eduardo. O Eduardo joga no Barbalha. Um abraço para o Eduardo, um abraço para o Pedinho, Lagoa do Serrote, toda a galera da Lagoa que curte o nosso programa. Hoje, né? Já tem o jogo do Ferroviário com o Barbalha, e a gente torce para os amigos da gente. Eu vou torcer para o Barbalha e que o Eduardo faça o gol da vitória. Segunda rodada do Cearense, que já acontece nesse meio de semana, pô. Rodada completa. Fortaleza e Calcaia, Iguatu e Guarani, Ceará e Pacajus, Barbalha e Maracanã, Ferroviária e Atlético Cearense. Esses são os jogos da segunda rodada do Campeonato Cearense, que é o famoso, se terminasse hoje, quem era o campeão? Deixa para lá, né? Aliás, não é pontos corridos, né? Classificam quatro e bom, é apenas a primeira rodada. De certa forma, é pontos corridos, só que ao mesmo tempo não é. Não, a primeira fase é pontos corridos, né? Mas depois tem o mata-mata, se classificam 4. O Juan, ainda falando de futebol brasileiro, a gente tem Campeonato Carioca, Taça Guanabara, primeira rodada, só que o Flamengo já jogou 2 jogos. O Flamengo foi antecipado um jogo da quinta rodada, foi antecipado, e o Flamengo está com 6 pontos. O Juan vai falar todos os jogos. Aliás, muitos times tropeçaram, né? O Vasco tropeçou e a equipe do Botafogo, o Juan vai falar todos os jogos da primeira rodada da Taça Guanabara, Campeonato Carioca. Flamengo 4, Portuguesa 1, Boa Vista 2, Bangu 2, Vasco 0, Madureira 0, Resende 0, Fluminense 2, Nova Iguaçu 0, Volta Redonda 0. Eu guardei o Botafogo por último, porque, olha, Botafogo, senão o John Textor ele vende por uma coxinha ou algo com 10. Esse foi um brincalhão. Eu vou mandar um abraço aqui no Barro Preto para Raquel e para o Julivan, também curtindo o programa Bate-Bola. A gente sempre avisa, né, que o nosso programa agora é na página do Bate-Bola. Então, quem quiser seguir lá, é só seguir o nosso programa. Quem quiser compartilhar também, para que mais pessoas possam apoiar o nosso trabalho, apoiar o nosso programa. A gente sempre procura levar o melhor do futebol profissional e também falar um pouco de futebol amador, como eu falei no início, principalmente do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto e das competições que o Cruzeiro participa. Tá certo, Juanzinho? Então, Campeonato Carioca, que tem o Flamengo 100% de aproveitamento. Agora vamos falar um pouco de Campeonato Paulista. Campeonato Paulista que os grandes não começaram bem, né? Inclusive o Palmeiras, sérias dificuldades para o Palmeiras, para o Corinthians, para o São Paulo e também o Santos, né? Aliás, vamos falar em Santos, nesse final de semana, teve 3 gols do meio de campo. Aquele gol que só o Pelé não fez, todo jogador faz, só não o Pelé. Teve no jogo do Botafogo, não foi? Eu fiz o gol no meio do campo, sim, fiz.
Fiz, sim. Eu só não tenho vídeo para provar, mas eu fiz. Depois eu digo para você quem foi o goleiro, que pegou o gol no meio do campo. Mas só o Pelé não fez. No jogo do Botafogo, saiu um gol no meio do campo. Teve um garoto do Santos na Copinha, que também fez um gol no meio do campo, aliás, antes do meio. Antes do meio, o cara chutou o quarto gol do Santos. E teve na Espanha também, não sei qual foi o jogo, mas teve na Espanha também. Ou seja, foram 3 gols do meio de campo. Ou seja, a garotada, os jogadores capricharam nesse final de semana, belos gols. E o João vai falar todos os resultados da Copa São Paulo, não, do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista começando com o jogo do São Paulo. São Paulo 0, Ituano 0. Água Santa 1, Ferroviária 3. Santos 2, Mirassol 1. Palmeiras 0, São Bento 0. Santo André 1, Guarani 0. Internacional de Limeira 0, São Bernardo 3. Eu guardei 2 para o final, que no caso a Portuguesa, que estreou de volta e tomou uma sapecada no Botafogo, 2-0. E eu vou pedir aqui para o pai colocar o Bragantino de grande, que ele não colocou. O Bragantino que... Assim, o Corinthians perdeu o Bragantino, é o primeiro confronto de primeira divisão, né? 2 times de primeira divisão, jogo duro, acabou com o Bragantino ganhando. A Portuguesa, há quem diga aqui, Juan, no futebol cearense, que tem coisas que acontecem com o Ferroviário. E lá em São Paulo dizem que tem coisas que acontecem com a Portuguesa que jogou dentro de casa e acabou perdendo 2-0 a equipe do Botafogo. O Juan, só mais uma vez, a gente agradece, né, os nossos amigos que compartilham também o nosso programa. Né? Então, quem quiser compartilhar, compartilha aí, para que mais pessoas possam acompanhar. Aliás, hoje está bom demais. Né, Juan? A gente tentou fazer o programa na última sexta-feira, mas infelizmente não deu certo. Não sei o que aconteceu, o áudio não deu certo, mas hoje está dando certo. Mandar um abraço também, Juan, mais uma vez para o Albeci Ripato, as notinhas da Lagoa do Serrote, quem manda para a gente é o Albeci Ripato, que é Relações Públicas dessa competição, e o Albeci que tem o seu programa também, tem o seu programa às quartas-feiras, sempre às 19, aliás, às 18h35, e ele também agora tem a página Faixa de Esporte. O Albeci criou essa página e está fazendo seus programas. O Futebol de Poeira, Juan, tem os seus programas dia de terça-feira, quinta e sextas-feiras, sempre às 21 horas. Sempre às 21 horas tem a apresentação do Bena, meu amigo Bena, que apresenta. Outro também, Juan, o meu amigo Gelson Nascimento também faz o programa dele, também na página Entrando em Campo, e o programa dele acontece às quartas e sextas-feiras, às 19h15, 19h45. Então, um abraço aí para todos os comunicadores, as pessoas, Juan, que fazem a imprensa amadora da nossa região. Mandar um abraço lá na Bahia para o meu amigo Luciano Simão, também curtindo o bate-bola. Um abraço para ele. Ele que é um dos presidentes acho que é Asa Branca, o Asa Branca, o time da Bahia, time de veterano, bom time, né? Sempre parceiro das competições e vai muito bem. Ô, Juan, a Copinha, falar um pouco de Copinha, a gente tinha esse material no programa passado, que acabou passando batido, Juan. A Copinha eram 64, aliás, 32 grupos, cada um 4 times, 128 times que iniciou a Copinha, e na primeira fase, Juan, aconteceram, aliás, classificavam dois times de cada grupo, ou seja, classificaram 64 times e começou uma espécie de 32 avos de final. A gente viu que o São Paulo passou pelo Red Sul, o Internacional passou pelo Aster Brasil, o Bragantino passou pelo São Carlos, SK Brasil passou pelo Oeste, o Botafogo passou pelo Lemense, o Deportivo passou pelo Rio Claro, o Água Santa passou pelo Vila Nova, o América tirou o CSP e o Santos ganhou da equipe do São Bernardo, e o Juan vai falar da continuidade, Juan. O Fortaleza passou pelo 15 de novembro, o Botafogo passou pelo Ercílio Luz, o Ercílio Luz passou pelo Botafogo da Paraíba, o Ibrachina passou pelo Vasco, o Remo passou pelo Nacional de São Paulo, o Bahia passou pelo Santo André, o Atlético Mineiro passou pelo Nova Iguaçu,
o Ituano passou pelo Sarjá, Brasil, o Corinthians passou pelo Comercial e a Juazeirense passou pelo Atlético de Goiânia. Sim, esses foram, né, irmão? Aí a gente viu aqui, a gente até falou desse jogo, né, irmão? O Flamengo perdeu para o Avaí de virada. Aliás, o Flamengo botou um time com a idade bem inferior nessa copinha, porque o time que era para estar jogando na copinha tá jogando no Campeonato Carioca. Na primeira rodada, jogou com esse time, acabou indo um time muito fraco. O Mirassol passou por o Real Ariquemes. O Florestinha passou pelo Ceilândia, né? Nos pênaltis, o Palmeiras fez 6-0 no Sampaio Corrêa. Torcendo por Floresta? Sim, Floresta, sim. O Atlético Paranaense passou pelo Guarani. O Tanabi, quem passou foi a Chapecoense. O Fluminense passou pelo Guaratinguetá nos pênaltis. E o Novo Horizonte ganhou do Flamengo de São Paulo 2-1. Flamengo de Guarulhos. De Guarulhos, que é de São Paulo. O Coxa passou pelo Vitória da Conquista. E os outros jogos, no finalzinho, quem passou? O Grêmio passou pelo Picos, o Sport passou pelo Zumbi, o Goiás passou pelo Porto Vitória, Porto Derrota, o Cuiabá passou pelo Capivariano e o Cruzeiro passou pelo Paraupebas. Ou seja, eram 128 times, aí caíram a metade, né, 64, aí ficaram 32. Esses 32 foram as 16 horas de final, que teve sábado e ontem. Sábado e ontem, as oitavas de final, aliás, as 16 horas de final. A gente viu o América passou pelo São Paulo, o América Mineiro, o Internacional passou pelo SK Brasil, o Água Santa tirou o Atlético Mineiro, o Fortaleza 2-0 em cima do Remo, passou para as oitavas, o Bragantino 1-0 no Botafogo, o Ibrachina, que foi o time que tirou o Vasco, passou pelo Ciro Luz, 2-0. Quem passa pelo Vasco passa pelo O Ituano ganhou do Deportivo e o Santos 4-0 no Brasil, no Bahia, que foi o gol que eu mencionei há pouco. O restante das 16 horas de final. Palmeiras passou pela Juazeirense, o Sport passou pelo Corinthians, Mirassol passou pela Chapecoense, Atlético Paranaense passou pelo Grêmio, Novo Horizontino passou pelo Coxa, Cruzeiro passou pelo Cuiabá, Avaí, o Floresta passou pelo Avaí e o Goiás passou pelo Fluminense. Então ficaram 16 times para formar as oitavas de final. As oitavas de final, que teve o Goiás com o Novo Horizontino, esse jogo já foi hoje, né? E o Floresta, né? Para surpresa, agradável, o ABC disse que o Floresta passou pela equipe do Atlético Paranaense nos pênaltis, ou seja, o Floresta já está nas quartas de finais, e o Juan vai falar todos os jogos. Aliás, tem mais 2 jogos hoje, 2 jogos hoje e 4 amanhã, para a gente conhecer os times que vão para as quartas de final da Copinha. Cruzeiro passou Cruzeiro, Sport, Mirassol e Palmeiras ainda hoje, e amanhã Santos e Água Santa, América Mineiro e Bragantino, Ibrachina e Fortaleza e Ituano Internacional. Ou seja, os principais times já caíram, né? De São Paulo, dos grandes, só tem o Palmeiras. Do Rio, já caíram todos. Aí o Grêmio já caiu, ainda tem o Cruzeiro e o Atlético Mineiro caiu. Os principais times do Brasil já caíram. Tem o Santos, né? Tem o Santos e o Palmeiras em São Paulo. E da Série A, quem tem? Da Série A tem o Internacional, tem o Fortaleza, tem o Red Bull Bragantino, o Santos, o Palmeiras, o América Mineiro, o Cruzeiro, o Goiás. Esse jogo do Goiás eu não sei, foi hoje, né? Ou seja, tem poucos times de primeira divisão. Só lembrando que aqui as oitavas de final, no programa de sexta-feira, a gente atualiza a Copinha, ou seja, bons jogos, bons confrontos. E agora a gente vai falar um pouquinho do futebol brasileiro passado a limpo. Só falando 2 notinhas que eu esqueci, Juan. Vamos voltar aí no futebol amador, que no final de semana vai haver o torneio de pênalti do Chelsea, e o sorteio, que seria na quarta-feira, dia 18, será o sorteio dia 20, sexta-feira, esse sorteio às 7h15 da noite. 7h15 da noite o sorteio, e o torneio será domingo, dia 22, a partir das 8h30 da manhã, com cobertura total da TV FP, equipe completa lá fazendo a transmissão desse torneio. Vai ser show de bola. Tá certo, Juanzinho? Então, e ainda falando do futebol brasileiro, da Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil está definido o local, né? Os times a gente já sabia, o Flamengo campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras campeão brasileiro. Eles jogam em
Brasília, está confirmado o jogo em Brasília, e será dia 28, sábado 28, 4h30 da tarde, esse grande jogo, essa grande decisão. Palmeiras e Flamengo estão se preparando, jogando com os times titulares, né, no Campeonato Carioca e no Paulista, visando essa grande final do dia 28. Agora vamos falar um pouquinho de campeonato europeu. Os campeonatos europeus, dando destaque para o campeonato da Liga Portuguesa, do Campeonato Português, que tem o Benfica na liderança com 41 pontos, o Braga é o segundo com 37, ou seja, está bem próximo. O Juan vai falar o resultado dos principais jogos do Campeonato Português. A gente agradece os nossos amigos que curtem as nossas páginas, curte a nossa página do Bate-Bola, também curte também lá no YouTube o canal Ceará Fla 79 e também os amigos que compartilham o nosso programa. Porto 4, Famalicão 1, Sporting 2, Benfica 2, Braga 1, Boa Vista 0. Esses foram os principais jogos. Cadê o Casa Pia? Foram os principais jogos. Casa Pia, né, Juan, que está na quinta colocação. A Casa Pia é um time que está surpreendendo no campeonato português. Ainda na Europa, a Bundesliga está parada, né? Está parada, antes da Copa do Mundo parou, e retorna no final de semana. A Bundesliga, com 15 rodadas, para surpresa de 0 pessoas, o líder é o Bayern de Munique, 4 pontos na frente do Freiburg, que é o vice-líder. Agora vamos falar de Supercopa da Espanha, que teve ontem, e o Real Madrid, que será possivelmente o adversário do Flamengo na final do Mundial, não viu a bola ontem contra o Barcelona, perdeu 3-1. Gavi fez 2 gols, aliás, fez um gol, o Lewandowski fez outro, e o Pedro. E no finalzinho, o Benzema, o Bezemonstro, descontou, fez o gol de honra para a equipe do Real Madrid. Falar em Supercopa da Espanha, vamos falar de La Liga que tem o Barcelona. O Barcelona, depois de 16 rodadas, com 41 pontos, 3 pontos à frente do Real Madrid. O Juan vai falar. Dá para dizer que é atualmente o melhor da Espanha? O Real Madrid é campeão da Champions, né? Está num momento ruim, mas está apenas 3 pontos, perdeu esse jogo ontem, mas vai ser acirrado. O Juan vai falar os principais jogos da 17ª rodada, que não teve em campo nem o Real nem o Barcelona, porque eles estavam jogando essa Supercopa. Lá, Juan, a Supercopa são 4 times, né? Vão para a semifinal, aí os vencedores disputam a grande final. Não é como nos outros países que é apenas um jogo, a Supercopa é decidida apenas em um jogo. Almeria, o time do Lázaro, né? Isso. Empatou em 1-1 com o Atlético de Madrid. A Real Sociedade fez 3-1 no Atlético Bilbao. O Girona fez 2-1 no Sevilha. Sevilha tá mal. Muito mal. Bota na parte de baixo da tabela o Sevilha. O Celta de Vigo empatou em 1-1 com o Villarreal. Esses foram os principais jogos de La Liga, a La Liga. E a gente teve ainda na Europa, na França, né, onde tem o PSG na liderança com 47 pontos, depois de metade do campeonato, né, 19 jogos, 4 pontos à frente do segundo colocado. O Marseille aparece apenas na terceira colocação. O Juan vai falar os principais jogos do francês, onde teve, né, a derrota do PSG. O René fez 1-0 no PSG. Mônaco 7-1 no Ajax. O Henry 2-1 no Clermont. Só os principais jogos, né? Tinha esquecido. O Marseille 3-1 no Lorient. O Lyon 2-1 no Strasbourg. O Lille 5-1 no Troyes. Esses são os principais jogos lá da França. Como eu falei, o líder é o PSG. A Série A Team, que tem o Nápoles, né? O Nápoles com 47 pontos. Agora o vice-líder, depois de 18 rodadas, é o Milan. O Milan tem 38 pontos, ou seja, 9 pontos a diferença. O Nápoles de braçada. O Nápoles que há 2 rodadas perdeu a invencibilidade, né? Perdeu para a equipe da Inter de Milão, mas acabou goleando a Juventus, a Vecchia Senhora. E o Juan vai falar todos os jogos da 18ª rodada da Série A Team. Roma 2, Fiorentina 0. Torino
0, Spezia 1, Sassuolo 0, Lazio 2, Inter 1, Verona 0, Lecce 2, Milan 2, Napoli 5, Juventus 1 e eu já decreto o rebaixamento. Quem caiu já, Juan? A Cremonese. Aliás, perdeu, né? Aliás, essa goleada grande aqui foi do Atalanta, na Salernitana. Eu não disse. Se destacar, Juan. Bayern 8, Barcelona 2. Não é Bayern Barcelona, é Atalanta Salernitana. Esse jogo, goleirão da Salernitana é o Ochoa. O Ochoa, goleirão do México, acabou levando 8 gols ontem, ou seja, saiu por no jogo de estreia é sacanagem. É sim. O Juanzinho, vamos falar ainda na Europa, vamos falar de Premier League. Premier League tem o Arsenal joga muita bola, ganhou fora de casa o clássico de Londres, do Tottenham, no campo do Tottenham, e o Manchester City é apenas o segundo colocado, com 39 pontos. A diferença lá, Juan, são 8 pontos. 8 pontos. O Arsenal está afogado na liderança. A gente vê aqui o Liverpool, o grande Liverpool, apenas na 9ª colocação. O Chelsea é o 10º, o Tottenham é o 5º, o Manchester United é o 4º. O Newcastle, boa campanha do Newcastle, é o 3º colocado. Bons jogos, né? O Newcastle ganhou ontem, no finalzinho. E Luan vai falar todos os jogos da 20ª rodada da Premier League. Tottenham 0, Arsenal 2, Chelsea 1, Crystal Palace 0, Newcastle 1, Fulham 0, Brentford 2, Bournemouth 0, Brighton 3, Liverpool 0, Everton 1, Southampton 2, Nottingham 2, Leicester 0, Wolverhampton 1, West Ham 0, Manchester United 2, Manchester City 3. Eu não vi o Everton ganhar um jogo nessa temporada. Você se lembra do jogo? O Everton está muito mal, tá embaixo. Aliás, na rodada, no campeonato passado, o Everton se livrou no final da competição, né? Chegaram alguns reforços, eles acabaram fugindo do rebaixamento. Esse ano está muito ruim, o Everton está muito mal, joga mal dentro de casa e pior fora de casa. Tá certo? A Premier League, que tem, como eu falei, repito, o Arsenal na liderança, está indo de braçada, né? Vamos ver aí se o Arsenal consegue. Aliás, a melhor campanha da história do Arsenal. Mesmo quando o Arsenal já tem 13 Premier League, mas nunca fez uma campanha no início como a desse ano. E nem a dos invictos? Não. Nem quando foi campeão invicto, o Arsenal foi tão bem. Tá certo? Então, já chegando no final do nosso programa, mais uma vez a gente agradece os nossos amigos que curte a página do Bate-Bola, que segue, né? Que segue a nossa página. Se inscreve, os nossos amigos que se inscrevem no Facebook. Mandar um abraço mais uma vez para o Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, ele que curte o nosso programa no YouTube. Então, a gente abraça todos os nossos amigos que acompanham o nosso programa. Agora, para finalizar, a gente vai falar de Mundial de Clubes. Mundial de Clubes, que começa dia 1º de fevereiro, ou seja, na próxima quarta-feira, me parece quarta-feira, 1º de fevereiro, Mundial de Clubes, e o Flamengo joga dia 7, e 1º de fevereiro, 1º de fevereiro, o primeiro jogo, o João vai falar qual é o primeiro jogo e o segundo, e vai falar também quais são os possíveis adversários do Flamengo e do Real Madrid. Al-Ahly e Auckland, quem passar desse jogo pega o Seattle Sounders dos Estados Unidos, e Al Hilal contra o Wydad, quem passar pega o Flamengo. E no caso, quem passar de Seattle Sounders e o vencedor do primeiro jogo pega o Real Madrid. Ou seja, o Flamengo está certo que o Flamengo entra em campo no dia 7 e ele espera o vencedor do Al Hilal. Al Hilal que foi adversário do Flamengo em 2019. A gente ganhou de 3-1 de virada. Ele pode pegar ou esse time ou o time da casa, que é o Wydad de Casablanca, né? E o Real Madrid, ele pode ter 3 possíveis adversários, né? Ou o Al-Ahly, ou o Auckland City, ou esse time dos Estados Unidos. Só lembrando, Juan, que o Flamengo joga dia 7, o Real Madrid joga dia 8. E os dois, se vencerem, jogam dia 11, a final dia 11, sábado dia 11.
que perder também joga em terceiro lugar também, dia 11, mas vamos torcer, né, que tanto o Flamengo como o Real Madrid vá para a final. Lógico que a gente que torce o Flamengo, a gente quer que o Flamengo vá para a final e pegue um time mais fraco, mais para dar mais glamour, para ser um título mais comemorado pela torcida. É bom que pegue o grande Real Madrid, o maior clube do mundo, e vença o Real Madrid na grande final. É isso que todo flamenguista está esperando, é isso que todo flamenguista quer. Tá certo, mano? Então, por hoje, mais alguma coisa, mano? Mais alguma coisa? Só fazer um trocadilho com o do Flamengo. Faça. Conhece o Harry Maguire? Sim. O bicho lá é um bom zagueiro, mas não mostra que não joga nada. Então, pega o prêmio dele, um prêmio Harry Maguire. Não existe o prêmio Puskás dos dois bonitos? Invente o prêmio Harry Maguire das falhas e depois Tom Lucas. É sim, o Ayrton Lucas foi muito mal ontem naquela recuada. Aí aquele cara que jogou Ferroviário, o Cariús acabou fazendo o gol o gol da Portuguesinha, né? A Portuguesinha do Rio, que acabou perdendo 4-1. Então, mais uma vez, a gente abraça os nossos amigos, o Luciano Simão, a Raquel, toda a galera boa aqui do Barro Preto, da Lagoa do Serrote, o meu amigo Bena em Santana, Albercir Ripar, galera que ajudou a gente a fazer o programa de hoje. E a gente vai finalizar, né? O nosso programa sempre finaliza com um hino, e hoje a gente vai finalizar com o hino do Ceará Sporting Clube. Ninguém me pergunte por quê, qual foi o critério que nós utilizamos para finalizar com o hino do Ceará. Vamos finalizar com o hino do Busão, e a gente aqui, mais uma vez, agradece nossos amigos, e a gente retorna na próxima sexta-feira para relatar tudo de mais importante que aconteceu no meio de semana, principalmente Campeonato Cearense, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, ou seja, todos os esportes. Um abraço, boa noite e até a próxima sexta-feira com mais um programa Bate-Bola. Boa noite. Ceará, tua glória é